Olá, pessoal! Vamos falar de como promover uma alimentação saudável na educação infantil? Bom, a educação infantil, então, é o primeiro período da educação básica e inclui crianças de 0 a 5 anos de idade. É conhecida como a primeira infância. Nessa etapa, há um desenvolvimento mais acelerado da criança, motivo que faz com que a promoção de uma alimentação saudável na educação infantil seja ainda mais necessária. E nessa fase aí, o processo de ensino-aprendizagem busca o desenvolvimento de aspectos como os cognitivos, aspectos motores, né? As questões dos aspectos físicos. Temos também os aspectos emocionais e, claro, os sociais. Quer entender melhor qual a importância da alimentação saudável na educação infantil? Então continue acompanhando a aula para saber a resposta e conhecer algumas dicas para implementar esse tipo de alimentação. Olha só, pessoal, qual é a importância então da alimentação saudável na educação infantil? Ter uma alimentação saudável na educação infantil, ela contribui para o desenvolvimento da criança, bem como para a prevenção ali de doenças. Crianças bem alimentadas têm maiores chances de ficar mais interessadas nas atividades educativas, além de mais concentradas, com mais energia para brincar e se divertir. Promover bons hábitos alimentares na infância é benéfico também para a fase adulta, pois muitos dos hábitos alimentares adquiridos na infância, eles perpetuam-se com a idade. É essencial que as crianças, então, tenham acesso a uma alimentação segura do ponto de vista sanitário. Ou seja, com nutrientes adequados para o seu crescimento e desenvolvimento. Para isso, algumas dicas práticas são bem-vindas, como falar de maneira positiva sobre alimentos é uma questão, considerar que as crianças se autorregulam, não oferecer açúcar para as crianças menores de 2 anos é uma super dica, não focar no peso, deixar as crianças longe da dieta restritiva, oferecer uma alimentação bem variada, incentivar o consumo de novos alimentos, claro, e além de tudo, oferecer, pessoal, água. Não fazer aquela barganha, né? Tornar o ambiente de alimentação bem agradável, bem leve. E vamos ver agora os detalhes de cada uma dessas dicas que podem ajudar aí tanto os merendeiros, os cuidadores, os professores e toda a comunidade escolar. Vamos lá? Fale de maneira positiva sobre os alimentos. Vejam vocês aqui que essa questão de falar de uma maneira positiva dos alimentos é porque atualmente existem muitos moralismos, né, aí acerca da alimentação. É como dividir o alimento com bons ou ruins, proibidos ou permitidos. No entanto, essa divisão ela pode levar aí a um sentimento de culpa por parte da criança e até mesmo a um maior desejo por alimentos, certo? Considere que as crianças se autorregulam. Nós falamos um pouco sobre isso, né, anteriormente, mas é comum se preocupar com a quantidade de comida que a criança come. A gente sempre se preocupa com isso, mas para uma alimentação saudável na educação infantil, o melhor é confiar nos sinais de fome, de saciedade, que são aí bastante aguçados na infância. A criança sabe a hora de comer e quando parar de comer. Confie nela, ok? Não ofereça, pessoal, açúcar para crianças menores de 2 anos. Essa é uma outra super dica aí. Não há necessidade de oferecer alimentos com excesso de açúcar, como, por exemplo, guloseimas, doces, chocolates, biscoitos recheados, suco, refrigerante, a crianças menores de 2 anos. Dê a oportunidade delas consumirem alimentos nutritivos de todos os grupos alimentares e só então permitam que conheçam os doces e, nesse caso, com moderação. Pessoal, não foque no peso da criança.
Tenha em mente que seu filho está em fase de desenvolvimento, por isso focar no peso e na ideia de emagrecer não é a melhor saída. Sem falar que estar saudável inclui uma boa saúde mental, não é mesmo? Em vez do peso, preze por uma alimentação saudável e por bons comportamentos alimentares. Assim, seu filho chegará a um peso saudável, sem estresse e nem cobranças, ok? Deixe as crianças longe das dietas restritivas, né? Nesse caso, a restrição alimentar não traz benefícios para os adultos e muito menos para as crianças, mesmo que apresentem obesidade infantil. Não esqueça que elas precisam de nutrientes para crescer, para se desenvolver e brincar e também se divertir. Além disso, dietas são muito estressantes, não é mesmo? Ao longo prazo levam à redução do metabolismo e aumento da apetite. Olha só, ofereça uma alimentação variada. Muito bem. Em vez de restrição, uma alimentação saudável na educação infantil deve ter como base comida fresca e caseira, a ser composta de alimentos de todos os grupos alimentares. Leguminosas como os feijões, deve ter nos grupos ali todos os cereais, as raízes, os tubérculos, frutas, legumes, verduras, castanhas, nozes, leite, os derivados do leite, carne, ovos. E aí, pessoal, com esse tipo de alimentação, a criança poderá ter acesso aos nutrientes e energia que necessita, não é mesmo? Bom, incentive o consumo de novos alimentos, incentive sim esse consumo, porque introduzir novos alimentos pode não ser uma tarefa fácil na alimentação da criança ali na primeira infância. Para torná-la mais tranquila, o melhor é não pressionar. Ofereça o alimento várias vezes, mas sempre respeitando o tempo das crianças. Dê essa oportunidade para elas brincarem com a comida, sentindo a textura, o cheiro, até sentir-se à vontade para experimentar o sabor. Também é importante que não sejam oferecidos muitos alimentos novos ao mesmo tempo, né? Tem que ter ali um bom senso e uma moderação. Ofereça água sempre que necessário. A água sempre que necessário pode ser oferecida, né? Porque a água é o melhor líquido para a criança se manter hidratada. Ponto. Se ela está com sede, não ofereça sucos ou outras bebidas ao invés dela. Mesmo os naturais, eles podem conter bastante açúcar proveniente das frutas, né? E deixar o estômago da criança cheio, interferindo na sua percepção de fome e saciedade. Não esqueça, pessoal, que sucos para bebês menores de 1 ano não são recomendados. Mesmo após essa idade, devem ser consumidos ocasionalmente, dando preferências àqueles preparos com frutas in natura. Essa questão aqui, não faça barganha. Se comer legumes, pode comer chocolate. Pessoal, evite esse tipo de barganha se quer oferecer uma alimentação mais saudável para as crianças, certo? Atitudes como essa podem levar a criança a acreditar que os legumes não são bons e supervalorizar o chocolate. Além disso, premiar ou consolar as crianças com alimentos pode contribuir para que elas passem aí a descontar seus sentimentos na comida, como acontece em casos de comer emocional, né? Bom, torne o ambiente de alimentação agradável. Olha que interessante, essa é uma super dica, claro, porque um ambiente agradável, um ambiente limpo, tranquilo, sem comentários sobre o corpo da criança ou sobre a quantidade de comida que consomem, pode contribuir bastante para uma alimentação saudável na educação infantil. Ok, pessoal? Por hoje é só e até mais.